É isso mesmo que vocês leram no título desse vídeo. Esse é o último vídeo desse canal. Mas calma que eu vou explicar, a história não é bem assim. Não significa que eu nunca mais vou postar vídeo aqui, que o canal vai acabar. Apenas que algumas coisas vão mudar por aqui. Quem já é mais antigo aqui, me acompanha há bastante tempo, viu que lá no começo eu postava sobre assuntos totalmente diferentes, ao longo do tempo eu fui mudando. Quando eu era solteira, eu falava sobre tempo de espera, mesmo sendo solteira, mas eu compartilhava a minha experiência com vocês, minhas expectativas, porque eu tinha esperança de que a minha vida sentimental ia mudar e eu ia poder mostrar para vocês todo esse processo, e foi isso que aconteceu de fato. Eu tinha uma expectativa, a realidade aconteceu e hoje, quando eu conto meu testemunho para vocês, vocês podem ir lá nos vídeos mais antigos e ver, comparar o que eu falava e o que aconteceu, como as coisas aconteceram na minha vida. Então é muito legal exatamente por isso, eu gosto de mostrar esse processo. Só que o meu canal, ele começou como um ministério, o conteúdo cristão sempre foi muito forte aqui. E foi algo assim que me ajudou a crescer demais, em muitos sentidos, não só no canal, mas como pessoa também. Foi através do canal muita coisa mudou na minha vida, foi mudando na minha vida e eu sou muito grata a Deus por tudo isso. Só que ao longo desse tempo as coisas foram mudando, os meus interesses foram mudando, os propósitos de Deus para minha vida foram mudando e eu fui tentando, né, passar isso pro canal, mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí, sabe, muita gente foi deixando de assistir, outros pararam se desinscreveram, chegou muita gente nova, enfim. Eu fui focando do conteúdo cristão, eu fui focando um pouco mais no conteúdo de relacionamento, de solteiro, de tempo de espera. Só que esse público, né, vocês que são solteiros, que estão esperando em Deus, eu sei que ficar falando só disso chega uma hora que cansa, porque você fica desanimado, as coisas não mudam, não acontecem, e você não quer mais saber desse assunto, porque tocar nesse assunto é tocar na sua ferida. Então, Deus foi me mostrando de algumas formas que estava na hora de mudar esse tema e esse foco do canal e focar na pessoa, né, no indivíduo que são vocês. Se vocês estão desanimados, se vocês estão cansados e vocês não conseguem realizar esse sonho de ter uma família, de ter alguém do seu lado, por quê? É propósito de Deus? Ou será que a parte de Deus ele tá fazendo, mas e a sua? Talvez você não esteja fazendo a sua parte, que é se cuidar, se preparar, cuidar do seu jardim para que essa pessoa, quando chegar, ela seja atraída, sabe? Aquele negócio de cuidar do seu jardim para atrair as borboletas, alguma coisa assim, né? Em outras palavras, eu entendi que eu precisava focar no desenvolvimento pessoal. E aí, quando eu comecei a focar um pouco mais nesse tema de desenvolvimento pessoal, de autoestima, autoconfiança, foi aí que tudo deu uma reviravolta e eu me conheci, me entendi como profissional nessa área de saúde mental, né? Eu descobri a psicanálise, eu comecei a fazer o curso, a minha formação como psicanalista, mas na verdade eu sempre estudei muito sobre esses assuntos, eu sempre trouxe esses assuntos aqui para vocês. Eu só não sabia que eu iria seguir realmente profissionalmente nessa área. E foi aí que Deus me mostrou que era essa área, que eu precisava me capacitar ainda mais, me formalizar para poder trazer muito mais conteúdos ricos aqui para vocês e, claro, científicos, né, com evidências. E é aí que eu quero chegar. Eu percebi, eu vou até mostrar aqui para vocês, que quando eu posto vídeos de palavras, sabe, de Deus mandou dizer, resposta de Deus, sabe, essas coisas mais focadas numa, tipo, revelação, uma palavra revelada, são os vídeos que mais dão visualizações no canal. É tipo assim, eu postei já, bum, explode de visualizações. Quando eu trago um vídeo com um conteúdo mais técnico, mais teórico ou de desenvolvimento pessoal mesmo, ele fica muito baixo. E isso prejudica demais o canal e faz com que o YouTube fique meio perdido. As pessoas estão gostando ou não?
Ou então, o que acontece? Ele pega esses vídeos que dão mais visualizações, que são esses de resposta de Deus, de palavra, e manda para mais pessoas, mais pessoas. E as pessoas se inscrevem no meu canal porque elas querem aquele conteúdo. E aí, quando elas vão ver, eu tô postando outros conteúdos que não são esse. Isso prejudica demais. Então, o que eu entendi? Eu entendi que tá na hora de abrir mão desse canal, nesse sentido, focado no ministério, e focar na minha vida profissional, trazer aqui para vocês esses assuntos que eu acredito que é o que falta para muita gente. Eu vou continuar falando para o público de solteiros, não só de solteiro, mas vou continuar falando para o meu público, mas eu vou mudar o foco. Ao invés de falar só de palavra ou de tempo de espera, eu vou falar de desenvolvimento pessoal, de coisas que vão ajudar vocês a serem solteiros inteiros, para que vocês cheguem no casamento, para que primeiro vocês façam uma escolha certa, vocês saibam escolher certo, não se metam em relacionamento tóxico com pessoas tóxicas, em relacionamentos que têm grandes chances de terminar em divórcio, mas fazer uma escolha sábia. E também no desenvolvimento pessoal de vocês, na parte interna, na saúde mental mesmo, que é o que eu vou começar a trabalhar agora, como psicanalista, como terapeuta, então eu vou focar muito. Então esse canal, a partir do ano que vem, de 2023, ele vai ser mais voltado para esse conteúdo, desenvolvimento pessoal. Não vou deixar de falar de Deus, porque a vida espiritual, minha crença, minha fé em Deus é um dos tripés com o qual eu trabalho, então eu não abro mão, tanto é que um dos motivos de eu nunca ter me interessado por psicologia, em fazer uma graduação de psicologia, é justamente porque eu sei que como psicóloga eu não poderia entrar, sabe, nessa parte de deixar a minha crença mais explícita e trazer ali no consultório e tal, uma coisa mais profissional, uma coisa mais que eu precisaria ser neutra e tal. Então talvez seja por isso que eu nunca me interessei tanto em fazer uma faculdade de psicologia, apesar de gostar muito do tema. Mas como terapeuta, eu deixando claro que eu sou uma terapeuta, que eu sou cristã e que um dos meus pilares é esse, a minha fé em Deus, eu tenho uma liberdade maior de trabalhar dessa forma. Que em clínica eu tenho que ter uma outra postura, mas isso tudo são coisas assim que, por exemplo, aqui no meu canal, eu deixando claro que eu sou terapeuta, que eu sou cristã, eu tenho essa liberdade para falar da palavra de Deus sem que as pessoas pensem, nossa, mas ela tá falando de saúde mental, tá falando de Deus, o que tem a ver? Eu não quero saber de Deus, quero saber de saúde mental. Não, aqui eu falo de Deus também, porque para mim não tem como você ter saúde mental, de acordo com a minha fé, não tem como você ter saúde mental sem Deus. Deus, ele faz parte de tudo isso, então eu vou falar muito disso, eu sempre vou trazer aqui uma palavra, alguma coisa relacionada, sempre vai ter esse conteúdo, mas a diferença é que eu não vou mais focar aqui nesse canal como um ministério, apesar de ser também um ministério, que eu vejo que muitas pessoas me veem como fazendo como se fosse um papel de pastora, de um ministério mesmo. As pessoas querem aconselhamento e eu entendo, eu dei muito liberdade e espaço para isso. Só que hoje o meu foco não é mais esse, porque eu estou trabalhando com isso. Então isso é o meu trabalho agora. E se eu não mudar a minha postura, as pessoas não vão me ver como profissional, vão me ver como uma pessoa da internet que fala de Deus, que é usada por Deus, isso e aquilo. E pelo menos nesse canal não é essa visão que eu quero passar. Eu tenho outro canal, Resposta de Deus, vou deixar aqui embaixo para quem não conhece, que lá eu posto, eu não posto vídeos assim sempre, mas quando Deus ele toca no meu coração para postar um vídeo, eu vou lá e posto. Por isso que chama Resposta de Deus, porque realmente se eu postei um vídeo é porque é resposta de Deus para alguém. Então eu vou usar esse canal para levar palavras mais assim de revelação, de palavra mesmo, com foco em vida espiritual, mas deixando claro que não é um canal que eu vou estar sempre ativa ali. E esse canal vai ser o foco mais em desenvolvimento pessoal. Eu espero que vocês me entendam. Quem quiser continuar aqui comigo, vocês são muito bem-vindos. Lembrando que o meu foco é
em falar com mulheres, mas isso não significa que o meu conteúdo não vai servir para os homens e que os homens não são bem-vindos. Aliás, essa é uma dúvida também que eu quero esclarecer para vocês, porque tem muitos homens que me acompanham. Por que que eu resolvi trabalhar como terapeuta de mulheres, especificamente de mulheres? Por alguns motivos que eu vou explicar para vocês. Primeiro, quando eu era de uma igreja de visão celular, tinha muitos jovens, lá eles tinham esse princípio de homem com homem, mulher com mulher. Então, vai orar por alguém, vai sair por aí em dupla para evangelizar, é homem com homem, mulher com mulher, para não acontecer algumas confusões aí, que eu acredito que vocês vão me entender, eu não preciso falar. E eu trouxe isso comigo para a vida, eu vi o quanto que isso é importante e afeta demais. E uma das coisas que acontece muito em consultório é que a pessoa chega lá carente, precisando de carinho, de amor, de acolhimento. E quem faz esse papel? O terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, e aí acaba confundindo as coisas, a pessoa acaba se apaixonando pelo terapeuta, enfim, acaba acontecendo umas confusões assim. Então, um dos motivos é porque eu não quero que esse tipo de coisa seja uma barreira entre eu e o meu paciente. Mas isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer profissão, em qualquer lugar, todos estamos sujeitos. Mas esse não é o motivo principal. O principal é porque, através do processo da psicanálise que eu estou vivendo de cura, eu estou vendo o quanto é importante a gente passar por determinados processos para entender o que o nosso paciente passou ou está passando. Por exemplo, se eu não tivesse passado por abusos sexuais e emocionais, eu não entenderia o que uma pessoa que foi abusada sofreu. Porque eu não passei, eu tenho conhecimento teórico, mas eu não tenho experiência. Conhecimento não é o mesmo que experiência. Então, isso às vezes acaba tornando o processo um pouco difícil. Agora, quando eu já passei por aquilo, então eu sei o que você está sentindo, eu vou poder falar melhor, eu vou poder te ajudar melhor, porque eu sei, conheço as suas dores. E eu, como mulher, jamais vou poder entender o que os homens passam em determinadas áreas. Por exemplo, na área sexual. É muito diferente do homem para a mulher. Então, assim, eu posso ter o conhecimento, a teoria, mas eu não tenho a vivência, a experiência. Então, tem coisas que eu não vou conseguir entender o que está passando na cabeça daquele homem para poder ajudar. E o outro motivo, que também é um dos que mais me fizeram optar por essa questão de atender somente mulheres, é que tem assuntos que são muito delicados, são desconfortáveis. Eu acredito que um homem, ele vai se sentir um pouco inseguro ou desconfortável de falar sobre aqueles assuntos comigo. Na questão sexual, por exemplo, é um pouquinho desconfortável, por mais que a gente tente ser profissional, levar tudo assim de uma forma profissional, pelo menos para mim, como cristã, eu me sentiria muito desconfortável em estar conversando com outro homem sobre isso. Mas é uma coisa pessoal, uma coisa minha, tá? É minha, da Mariana. E para o homem, eu acredito que para muitos homens essa seja uma dificuldade de se abrir totalmente nesses assuntos ou em outros assuntos que de homem e mulher que são diferentes, mas que sejam assuntos que para o homem seja difícil se abrir com a mulher sobre aquilo. Então, na psicanálise a gente diz que a cura vem pela fala, então você precisa falar livremente. Por isso que tem o divã, que a gente fica escutando o paciente falar, e é mais o paciente que fala do que a gente, porque através daquilo que você vai soltando em palavras ou em atitudes, até mesmo no silêncio, a gente vai conseguindo ler, a gente vai conseguindo entender algumas coisas e vai ter uma eficácia maior no tratamento. Esse motivo que eu escolhi trabalhar com mulheres somente, porque é o meu foco, é o assunto que eu gosto e foi o que eu me entendi, assim. Eu não quero ter objeções, eu não quero que nada, assim, venha atrapalhar no meu atendimento. Mas falando aqui agora do canal, é isso. Eu vou continuar trazendo assuntos, assim, que vão ser relevantes para homens e mulheres. Eu não vou falar só de mulheres, eu vou trazer assuntos que vai atingir os dois por conta do público que eu tenho hoje. Mas nesse canal aqui, o Mariana Doreto, vai ser sobre desenvolvimento pessoal, tá? Comportamento, esses assuntos.
ele vai estar meio linkado com o Instagram. Então eu vou falar no Instagram, eu vou falar aqui também. No Instagram é um conteúdo mais curto, mais superficial, aqui é um conteúdo mais denso, mais profundo, mais complexo. Então, para quem quiser continuar aqui, me deixa aqui nos comentários temas, dúvidas, sugestões de vídeos que vocês queiram ver por aqui relacionados a isso. E eu espero que vocês continuem comigo em 2023 e por muitos anos, porque eu não pretendo parar por aqui tão cedo. Que vocês tenham um excelente Natal, um excelente fim de ano. E não se esqueçam, não é só porque não aconteceu até hoje que não vai acontecer mais. Só não alcança quem desiste. Se você parar no meio do caminho, obviamente não vai acontecer. Mas se você continuar, uma hora vai acontecer. Mas para isso você precisa estar pronto, estar preparado e sempre buscando. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Que é em 2023 só agora, tá bom?